Olá, nesse vídeo nós vamos fazer um script que implementa no R algumas funções financeiras tal como elas aparecem nas principais calculadoras financeiras. As funções que nós vamos implementar, de fato algumas delas, outras eu vou deixar para vocês implementarem, são essas que eu estou listando aqui, né, com o nome que aparecem na maioria das calculadoras financeiras, né? A função I, que é uma função que calcula a taxa de juros de um financiamento, dado o valor financiado, o valor do pagamento e a quantidade de pagamentos, de parcelas, né? E eventualmente o valor de um pagamento residual ao final do contrato. A função PV, que calcula o valor financiado, dado o valor dos pagamentos, a taxa de juros e o número de parcelas, e eventualmente um valor final a ser saldado ao final do contrato. A função PMT, que calcula a parcela. A função FV, que calcula o valor final a ser saldado ao final do contrato. Tá? Então essas quatro primeiras funções estão relacionadas a um financiamento com prestações constantes e um eventual saldo residual a ser quitado ao final do contrato. E as duas próximas funções elas estão relacionadas à análise de fluxo de caixa, que são a função NPV, que é valor presente líquido, e a função IRR. Então eu estou usando aqui as siglas em inglês, que são as siglas que usualmente aparecem nas calculadoras financeiras. Apenas para ilustrar, né, eu tenho aqui uma figura que replica o painel da calculadora financeira HP12C, talvez a mais popular de todas as calculadoras financeiras. E aqui estão as teclas, né, que envolvem as funções que eu quero implementar. Né? Aqui a tecla referente à função I, a função PV, função PMT, função FV. E no NPV tem uma variação, eu aperto a tecla F para que essa tecla aqui funcione como NPV, tá? E IRR está colocado aqui. Tá? Então são essas as funções que eu quero implementar. De fato, como eu falei para vocês, eu vou implementar nesse vídeo algumas e deixar outras como exercício para vocês implementarem. Mas antes então vamos começar de fato implementando as funções relacionadas a um financiamento, né, com parcelas fixas, tá? Mas antes de implementar, vamos ver como efetivamente as calculadoras implementam, modelam, né, essas funções, tá? Bem, e as calculadoras elas baseiam o cálculo, né, das variáveis PV, PMT, FV e assim por diante, tá? Com base em um modelo que zera o valor presente descontado do fluxo de um financiamento. Esse fluxo do financiamento pode ser expresso do ponto de vista do financiador, aquele que cedeu o valor no primeiro momento, ou do financiado, né? Então a gente pode pensar aqui dois modelos, tá? O primeiro modelo, tá? Em que eu tenho um financiador, ele inicialmente nos dois casos eu estou colocando o fluxo do ponto de vista do financiador, tá? Podia ser do financiado, não ia fazer diferença, só os sinais iam ficar trocados, tá? Mas do ponto de vista do financiador, a gente pode pensar dois modelos que são usualmente também implementados nas calculadoras, tá? No primeiro modelo, os pagamentos eles se dão ao final de cada período. Então, o financiador ele libera, tá, um valor PV, tá, e portanto, como eu estou fazendo o fluxo de caixa do ponto de vista do financiador, eu tenho um fluxo de caixa negativo, ele cedeu o valor para o financiado, e ele recupera esse valor em parcelas PMT ao final de cada período, né? Então, por isso que eu chamo aqui de pagamentos postecipados, tá? É ao final de cada período que ele recebe um pagamento, né? O período pode ser um mês, um ano, depende do contrato de financiamento. Então, vamos supor que seja um financiamento mensal, ao final do primeiro mês ele recebe PMT, do segundo mês PMT e assim por diante. Ao final do último período, além do último pagamento, ele receberia um valor residual FV, né? Isso se, né, as parcelas pagas periodicamente não tiverem sido suficientes para cobrir todo o financiamento, né? Ao contrário, né, se as parcelas fossem maiores do que o necessário, né, para saldar o PV acrescido de juros, o que aconteceria? Esse FV seria negativo, né? Seria o financiador que estaria devendo
alguma coisa de volta ao financiado. Esse modelo tem alguma flexibilidade de admitir também essa possibilidade. Bom, então nesse modelo, nesse esquema aqui em cima, eu estou representando um modelo com pagamentos ao final de cada período, a gente chama de pagamentos postecipados, tá? No esquema de baixo, os pagamentos se dão ao início de cada período, né? Por exemplo, isso acontece muito frequentemente quando eu tenho financiamento da compra de um ativo qualquer, né? Vamos supor que vocês compram um computador pela internet e vocês têm a opção usualmente de parcelar, né? Em até, digamos, 10 vezes. Então, vamos supor, você parcelou em 10 vezes, a primeira parcela você paga no ato da compra, né? A segunda daqui a um mês, a terceira daqui a 2 meses e a última parcela, né, daqui a 9 meses. Então, se eu financio em N meses, né, a minha compra, a compra do meu computador, por exemplo, né, a primeira parcela eu vou pagar no ato da compra e a segunda eu vou pagar decorridos N-1 meses, né, do financiamento. Tá? E eventualmente eu posso ter um valor residual que eu vou deixar para ser pago no enésimo mês. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui qual que é a conta que a calculadora faz. Né? A calculadora vai pedir para você inserir que informação que eu tenho em cada um desses fluxos de caixa. Eu tenho o PV, uma informação, o PMT, uma segunda informação, eu tenho o número de prestações, uma terceira informação, eu tenho o FV, uma quarta informação, e para eu descontar esse fluxo de caixa eu preciso da taxa de juros I, uma quinta informação. Então eu tenho 5 variáveis envolvidas nesse modelo. Que a calculadora vai falar o seguinte, ó, me dá 4 variáveis, eu te calculo a quinta. Né? Então a gente forma 4 variáveis, ela calcula a quinta. De que maneira? Né? Ela vai calcular a quinta para fazer com que essa expressão que eu vou colocar aqui à direita do quadro seja igual a zero. Tá? Eu vou colocar essa expressão nas duas variantes do nosso modelo, né, com pagamentos postecipados ou antecipados. Então vamos começar aqui com pagamentos postecipados. Eu tenho, né, um PV mais o valor presente, né, dos nossos pagamentos. Então eu tenho um pagamento ao final do primeiro período. Quando eu desconto para o início do primeiro período, eu tenho que dividir por 1 mais R, mais um pagamento ao final do segundo período, eu tenho que, para descontar, trazer a valor presente, eu vou dividir por 1 mais R. Perdão, gente, eu estou usando R, mas a convenção das calculadoras é chamar de I, né? Ou pelo menos a calculadora HP12C, como eu coloquei aqui, era I, né? Então, PMT dividido por 1 mais I, PMT dividido por 1 mais I ao quadrado. Ao final do terceiro período eu vou pagar mais uma PMT e para trazer a valor presente eu vou dividir por 1 mais I ao cubo e assim por diante, né? Até que ao final do enésimo período eu faço o último pagamento, PMT dividido por 1 mais I. Para trazer a valor presente eu divido por 1 mais I elevado a N. E finalmente eu tenho que pagar também ao final do enésimo período um eventual valor residual, FV, dividido por... Eu também paguei no enésimo período, para trazer a valor presente eu divido por 1 mais I elevado a N. Né? Então, a calculadora fala, isso daqui tem que ser zero. Tá? Então, se você me der 4 das 5 variáveis, eu consigo calcular a quinta variável. Tá? Ela vai calcular, ela calcula para você a quinta variável. Né? No modelo aqui de baixo, o formato é muito semelhante, né? A única diferença é que as parcelas são pagas ao início de cada período. Né? Então, se eu paguei uma parcela num período T, de fato, a parcela de número T é paga ao início do período T, né, no momento em que se decorreram T-1 períodos. O que vai acontecer então vai ser o seguinte, eu vou ter um PV, esse valor aqui, mais um PMT,
esse primeiro PMT é pago ao início do primeiro período, portanto decorrido zero, né, do início do contrato, tá? O segundo PMT é pago ao início do segundo período, portanto decorrido apenas um período do início do contrato, portanto eu vou descontar só por 1 mais I. O terceiro, que é feito ao início do terceiro período, e portanto decorridos apenas 2 períodos do início do contrato, eu vou descontar por 1 mais I ao quadrado, né? E assim por diante, tá? Até que o último pagamento se dá ao início do período de número n, né? Portanto, passados, decorridos n menos 1 períodos do início do contrato. Então eu vou descontar dividindo o PMT por 1 mais I elevado a n menos 1. Finalmente, eu vou acrescentar aqui, né, um valor futuro residual, que eu vou dividir por 1. Bom, vocês podem ver que de fato isso daqui é PMT multiplicado, se eu pegar esse trecho aqui, né, essa região aqui, esses termos que são somados aqui, né, que envolvem a PMT, eles são a PMT multiplicado por 1 sobre 1 mais I, 1 sobre 1 mais I ao quadrado, 1 sobre 1 mais I ao cubo e assim por diante. Aqui são os termos, são as somas de uma PG, então eu poderia usar a fórmula, né, da soma de uma PG para calcular esses termos aqui. A gente já sabe, se vocês estudaram matemática financeira, vocês já devem ter visto que esse somatório aqui ele tem uma expressão mais simples, então eu vou substituir, ele pode ser simplificado, né? Eu vou ter esse somatório é PV mais PMT que multiplica mais I elevado a N menos 1 sobre R vezes R não, né? I vezes 1 mais I elevado a N. Tá? Já essa expressão aqui, né, calcula todo esse somatório, tá? E eu vou colocar aqui apenas mais FV sobre 1 mais I elevado a N igual a zero. E aqui eu vou fazer algo similar, tá? Mas vocês podem observar, eu vou fazer só um passo intermediário. Eu vou colocar aqui PV. Para todos esses termos que tem PMT em evidência, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicá-los e dividi-los por 1 mais I. Tá? Eu vou colocar o 1 mais I multiplicando em evidência. 1 mais I. E vou colocar esses termos aqui em somatório dentro de um colchetes, né? Todos eles agora divididos por 1 mais I. Tá? Então o primeiro termo, que era PMT sozinho, vai ficar PMT dividido por 1 mais I. O segundo termo, que estava dividido por 1 mais I, agora vai ficar dividido por 1 mais I duas vezes, portanto dividido por 1 mais I ao quadrado, né? PMT sobre 1 mais I ao quadrado. E assim por diante, né? O que vai acontecer com o nosso termo de número n, né? Ele estava dividido por 1 mais I elevado a n menos 1. Se eu divido novamente por 1 mais I, vai ficar dividido por 1 mais I elevado a n. E o termo FV, a gente não mexeu com ele, então é só fechar o colchetes aqui. 1 mais I elevado a n. Então tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então observem que
esse somatório aqui a gente já havia calculado, né? A gente já havia dito para vocês que era dado por essa expressão aqui. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar PV mais. Então a gente viu que esse termo entre colchetes ele é reduzido, né, por essa expressão que eu estou sublinhando aqui, né? Ok? Então aí, PV, eu vou ficar com o PV mais PMT, que multiplica, agora eu tenho esse 1 mais I aqui, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, mais FV sobre 1 mais I elevado a N. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente vai querer fazer uma função do R, né? Que eu informe, né? Na função eu quero informar se o pagamento é antecipado ou postecipado, e eu gostaria que ele automaticamente, né, escolhesse, né, entre calcular, tá, os valores, tá, de acordo com essa expressão ou de acordo com essa expressão, se o caso o pagamento seja antecipado ou postecipado. Tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou usar um truque que é usado na definição das funções financeiras do Excel. Eu vou colocar assim, eu vou chamar, se o pagamento for postecipado, eu vou dizer que eu tenho um tipo igual a zero. E se o pagamento for antecipado, eu vou dizer que o tipo é igual a 1. Tá? A gente vai definir como isso aqui o valor padrão, tá? Tipo igual a zero, então, bom, a gente já implementa isso aqui no R, tá? Mas por hora, vamos pensar dessa maneira. O que eu posso fazer então agora eu consigo colocar essas duas equações como sendo uma só, tá? Se eu tiver mais essa variável tipo aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui de baixo, tá? Repetir praticamente ela com uma pequena diferença. Eu vou falar o seguinte, olha, vai valer para os dois casos. PV mais PMT vezes 1 mais T vezes I. Então, aqui um sinalzinho de vezes. Que multiplica mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Mais FV sobre 1 mais I elevado a N. Isso daqui é igual a zero. Então, o que acontece? Se o t for igual a zero, esse 1 mais t vezes i vai ser igual a 1, né? Porque t vezes i vai ser igual a zero, e, portanto, eu fico com a fórmula de cima. Se o t for igual a 1, esse 1 mais t vezes i vai ser igual a 1 mais i, e eu fico com a fórmula de baixo. Então, isso daqui é a fórmula geral agora que a gente pode usar, né, para calcular o nosso modelo. Tá? Então, vamos prosseguir um pouquinho mais, né, em outro quadro. Isso daqui é P mais T vezes PMT vezes 1 sobre 1 mais I elevado a zero. Aqui eu tenho PMT vezes 1 sobre 1 mais I elevado a 1. Aqui eu tenho PMT vezes 1 sobre 1 mais I elevado ao quadrado e assim por diante. E no último termo eu tenho FV mais PMT, posso considerar isso aqui como um termo único, né? Vezes
1 sobre 1 mais i elevado a n. Né? Então, de fato, eu tenho um polinômio. Tá? E o que a gente vai ver é que o R tem uma função para calcular raízes de polinômio, né? O que vai facilitar o cálculo do termo i. Tá? Então, só para prosseguir, tá? Eu já vou deixar tudo implementado. Imagine que eu conseguisse achar até a raiz desse polinômio aqui. Né? Vamos chamar essa raiz aqui eu não vou usar a letra R, porque R às vezes a gente usa para taxa de juros também. Vamos chamar de ρ, tá? Vamos assumir que eu tenha calculado a raiz desse polinômio que eu disse para vocês, né? Ou vamos expressar esse polinômio de uma outra maneira, né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: o que eu vou ter aqui é PV mais T vezes PMT vezes x elevado a zero, né? Mais PMT vezes x, ou vamos colocar correto, né? Mais PMT vezes x ao quadrado, mais mais PMT vezes x elevado a n menos 1, mais FV mais 1 menos T PMT vezes x elevado a n, em que x é igual a 1 sobre 1 mais i. Né? Então, se eu tiver x, eu consigo calcular, se eu conseguir calcular o valor de x, eu consigo calcular 1 sobre 1, eu consigo calcular i, né? É só resolver essa equação aqui para i, né? Eu vou ter x mais x vezes i é igual a 1. Isolando o i, eu fico com i igual a 1 menos x sobre x. Então, achando x, eu consigo achar i. Né? Então, achando as raízes desse polinômio aqui, tá? E aplicando essa expressão, que a gente acabou de deduzir, eu consigo achar o valor de i. Tá? Então, vamos agora voltar, né, para o nosso R e ver se a gente consegue implementar essas funções. Tá? Então, dessas três funções aqui, eu só vou implementar a primeira, vou deixar as duas, PMT e FV, para vocês implementarem, e vou implementar a última também. Então vamos começar implementando aqui a nossa função PV, tá? Então eu vou colocar aqui PV igual, né? O PV atribui o valor, function, e como argumento da PV, né? O que eu vou precisar? Eu vou precisar da taxa de juros, eu vou precisar do número de parcelas, vou chamar de N, né? Eu vou precisar do pagamento da PMT e vou precisar do valor futuro, né, do VF, tá, do FV. Como o valor futuro usualmente é igual a zero, tá, a gente pode fazer isso aqui. Ó. O que significa isso? Eu estou dizendo o seguinte, olha, se quando a função for chamada não for informado o valor futuro, eu vou assumir que o valor do valor futuro é igual a zero. Né? Então eu coloquei aqui um valor default. Né? Se não for informado o valor desse parâmetro, eu vou assumir que ele seja igual a zero. Tá? E isso quer dizer que eu posso omitir o valor desse parâmetro quando chamar a função. Tá? E para calcular essa função, vamos usar aquela expressão que a gente acabou de isolar, né, para o nosso PV, tá? Opa, desculpa aqui, tá? Ok? Então, essa expressão aqui, né? Então, é o PMT, 1 mais TI, tá? 1 mais I elevado a N menos 1, I sobre 1 mais I elevado a N, mais FV sobre 1 mais I elevado a N. Né? A gente vai escrevendo, tá? Se eu esquecer, eu vou ter que olhar de novo essa colinha, né? Então, vamos voltar lá para o nosso planilha. Então, eu acabo de notar, né, que eu esqueci aqui de colocar, tá? Uma outra informação importante, que é o tipo de financiamento, né, de pagamento, se vai ser antecipado ao início de cada período ou postecipado ao final de cada período. E aqui também eu vou colocar um valor padrão igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Né? Então nós tínhamos o PV, ele era igual ao negativo,
de que valor eu tinha a PMT que multiplicava 1 mais o T vezes I vezes, agora eu vou escrever aquela fração, tá? O que dizia aquela fração? Que em cima eu tinha 1 mais I elevado a N menos 1. E embaixo da fração a gente tinha I vezes mais I elevado a N, né? Eu vou deixar, eu gosto de deixar um espaço entre os operadores, com exceção do operador de exponenciação, tá? Então vou deixar dessa maneira, eu acho que fica mais legível, mas é claro que isso aqui é o gosto do usuário, né? Então aqui a gente já tem o PMT, tá? Eu acho que estamos, os parênteses estão todos condizentes. Não, aqui nós temos um problema. Ah, tá, esse parênteses aqui, 1 mais I elevado a N esse parênteses aqui não tinha, né? Agora sim, tá? Só acertei os parênteses e falta colocar aqui, né, o FV, né? Mais FV dividido por 1 mais I também elevado a N. E aqui está, né, o nosso PV, né? Então, ao invés de colocar PV aqui, eu posso já colocar, né, a nossa função return. Eu quero que ele retorne o negativo desse termo aqui, então vou colocar só um menos aqui e um menos aqui. Então, implementei exatamente aquela função que a gente havia definido, tá? Se eu fiz as contas corretamente, né? E a gente pode até já checar isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou calcular um PV aqui usando a função do R e vou pegar a nossa calculadora financeira para ver se a gente está chegando ao mesmo valor, tá? Então eu vou mandar, tá, essa região aqui, né, para ser selecionando toda a nossa função aqui, né? Vou mandar para o console. Ele aceitou, então nós não cometemos nenhum erro de sintaxe, né? Então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos supor que eu tenha financiado o valor de 100 mil reais, tá? A uma taxa de juros, vamos supor que eu tenha feito um financiamento, tá? A taxa de juros é de 10%, de 1%, digamos assim, tá? Da forma que a gente definiu aqui, a nossa taxa de juros, eu não vou expressar em termos percentuais, mas não como 1% não vai ser 1, mas vai ser 0,01, né? Tá certo? Vamos supor que eu vou fazer 10 pagamentos de 10 reais, tá? O N é igual a 10, né? De 10 reais. Tá? E eu vou fazer o valor futuro inexistente e o tipo 0 também. E vou pedir para ele calcular isso aqui. Tá? Tá, ele já teve um erro na nossa definição da função, eu esqueci, foi um erro de digitação aqui, né? Eu deveria ter colocado return, coloquei return, tá? Então vou mandar de novo a definição da nossa função e vamos tentar de novo chamar, tá? Essa função, tá? Ele disse que o valor presente é 94.071, né? Parece que está razoável esse valor, né? Mas vamos só confrontar com a nossa calculadora HP12C também. Mas de qualquer maneira, observem, né, que o valor presente ele tem um sinal negativo. Por quê? Porque os pagamentos têm sinal positivo, eles sempre vão ter esses sinais trocados, né?
Então vamos calcular, vamos confrontar agora esse resultado com o resultado que a gente obteria usando a nossa calculadora financeira. Só aqui para checar se a gente jogou a expressão corretamente. Então, vamos abrir aqui a nossa calculadora financeira, tá? Eu vou limpar para todos os registros financeiros e vou fazer o mesmo cálculo. Tá? Então, eu vou informar que a taxa de juros é de 1%. Tá? Na 12C, a taxa de juros, se for 1%, eu informo 1, né? E não 0,01. Então, eu vou fazer isso. O que, que eu faço? Eu teclo a tecla 1 e teclo a tecla I. Tá? Ele vai armazenar lá nos registros financeiros dele que a taxa de juros é 1. Tá? Eu vou informar que o número de prestações é 10. Né? O que, que eu faço? Eu teclo 10, tá? E aperto N. Tá? Ele armazenou também 10. Né? E eu não preciso informar, tá? O FV porque eu limpei o registro, então no FV ele está armazenado 0. Tá? E o tipo, tá? Que quando eu escolho o tipo, de fato, ele já tem o tipo padrão dele, é o tipo com financiamento ao final do período. Tá? Eu não mudei esse padrão, então também não preciso dar mais essa informação. Eu só vou chamar o PV agora, a tecla PV. Claramente eu fiz alguma coisa errada, claro. De fato eu quero que chama. Eu vou começar tudo de novo, tá? Vamos ver o que eu fiz errado, né? Então vamos lá. Nós temos uma taxa de juros de 1%, I, tá? Eu tenho um pagamento de 10 PMT, eu acho que eu tinha apertado o PV, né? E eu tenho N parcelas, 10 N. Agora eu quero chamar o PV, tá? 94,71, tá? A nossa conta está condizente com a conta da HP12C. Aparentemente certamente a gente fez as coisas certas, né? Se vocês quiserem depois confrontem, né, com a nossa função, só para ver se está tudo bonitinho mesmo, né? Tá, ok? Bom, muito bem. Então agora vocês vão, eu vou passar de tarefa para vocês, né, implementarem nesse script, tá, as outras funções, né? Agora eu quero que vocês implementem, né, uma função. Eu vou deixar aqui comentado só para a gente. Eu vou querer que vocês implementem uma função FV, né? Então eu vou colocar aqui porque eu não vou implementar ela agora, tá? Que vai ter por argumentos, né? I, N, tá? O PMT o PMT e o PV, né? Além disso, o tipo, né? Ok? Eu quero que vocês implementem, tá, uma função PV que vai ter por argumentos I, N, né? O PMT, tá? O FV e o tipo, né? Mas nesse caso aqui vocês podem colocar como padrão, né, que o tipo é igual a 0, né? E eu só vou modificar caso eu queira trabalhar com outro tipo, tá? Eu vou colocar aqui tipo igual a 0 também, tá? Aliás, falando nisso, eu vou aproveitar para checar a nossa função para ver se ela está funcionando corretamente, né? Quando eu introduzo os argumentos de FV e de tipo, tá? Então vamos supor agora, deixa eu voltar, né, com a nossa função PV, só para voltar a checar as nossas contas com a calculadora financeira, né? Então eu vou pedir para ele calcular exatamente, olha, vamos supor que eu pague 10 parcelas de R$ 10, uma taxa de juros de 1%, tá? Mas que eu vou informar, tá, um valor residual igual a, eu não preciso dar isso, na verdade quando eu informo, né, os argumentos na ordem da função, eu não preciso dizer o nome dos argumentos, né? Vamos supor que eu vá pagar um valor residual de, ou vamos supor que eu vá informar um tipo diferente, tá? O tipo igual a 1 agora, tá? Então eu só mudei agora o fato de meu pagamento é antecipado, né? O que deve acontecer? O meu PV deve subir um pouco em valor absoluto, né? Porque eu estou recebendo mais cedo, né? Se eu sou o financiador, ou estou pagando mais cedo se eu sou o financiado, daí o meu PV vai ser um valor negativo maior, né? Então vamos ver o que vai acontecer quando eu coloco t igual a 1, tá? Subiu um pouquinho, 95,66018, né? Vamos fazer a mesma coisa com a nossa calculadora financeira. Então o que eu vou fazer aqui, para mudar o tipo na calculadora financeira, a gente tinha que mudar o seguinte parâmetro, tá?
Para falar que o tipo era igual a zero, eu uso G bag, de begin, né? Ou seja, então eu estou com pagamento ao início de cada ciclo, tá? E se o tipo fosse igual a, a, a 1, eu usaria G end, tá? Ele nem informa quando eu estou no modo padrão, né, que é pagamento ao final do período, mas quando eu estou no modo que o pagamento é ao início do período, ele usa gbegin, tá? Eu não apaguei as informações que a gente tinha, né, de PMT, de I e de N. Então eu posso pedir para ele calcular de novo o PV e ele chegou ao mesmo valor que a gente tinha chegado, né, 95,66. Ótimo, isso daqui está funcionando. Mas vamos testar também se a nossa função funciona adequadamente quando a gente coloca um valor futuro. Então eu vou colocar aqui mais um argumento, o nosso valor futuro igual a 10, tá? Como, veja, eu sempre posso dar o nome do argumento igual, do argumento, quando eu estou chamando uma função, sempre pode ser o nome do argumento igual ao valor que eu quero, mas se o argumento estiver na ordem em que ele foi apresentado na definição da função, eu não preciso, eu posso omitir o nome do argumento, tá? Então eu posso tanto colocar aqui fv igual a 10, tá? Ou não colocar. Assim como eu poderia ter colocado aqui, né? Por exemplo, n igual a 10, tá? Não faria diferença, ele vai calcular a função da mesma maneira, tá? Então, se eu apertar Enter aqui, né? Ele vai calcular, ele deu que o valor é 104.713. Vamos chamar a nossa calculadora financeira para ver se esse valor está compatível. Então, mais uma vez, né, eu não apaguei os registros financeiros, eles ainda estão lá, eu só vou informar uma coisa nova. Olha, não, antes você estava com valor futuro igual a zero, agora eu quero valor futuro igual a 10. Acrescento aqui e peço novamente para ela calcular o PV, tá? E nós chegamos ao mesmo valor, né? Então nós estamos com a nossa função efetivamente está funcionando corretamente. Pois bem, como eu havia falado para vocês agora há pouco, né, eu vou pedir para vocês gerarem, né, uma função FV e uma função PMT nos moldes que a gente fez a função PV. Tá? Agora eu vou fazer com vocês uma função I, né, que calcula a taxa de juros do financiamento, né, e essa função então vai ser uma função I, né, ela vai ser função e vai ter por argumentos o que? Né? Vai ter o número de financiamentos, o pagamento, tá? O valor presente, o valor futuro, que eu vou deixar o padrão como default igual a zero, né? E o tipo que eu vou deixar também como default igual a zero. Daí a gente vai criar essa função aqui. Mas antes de criar essa função, né, vamos tentar pensar como a gente pode criar essa função aqui. Tá? Eu vou fazer isso aos passos. Tá? Primeiro a gente vai tentar fazer um esboço de como criar essa função, a gente vai tentar fazer um esboço dessa função, ou seja, vai resolver um problema específico e depois a gente vai generalizar a solução desse problema para a nossa função. Então vamos lá. Vamos lembrar então que a gente podia colocar, né, o nosso modelo financeiro como um polinômio, né, com essa cara aqui, né? Então eu vou ter x elevado a zero vezes PV mais t vezes PMT, mais x elevado a 1 vezes PMT, mais x elevado ao quadrado vezes PMT, mais x elevado ao cubo vezes PMT e assim por diante, mais x elevado a n menos 1 vezes PMT, aqui está faltando PMT, né? Se for só PM, aqui tem um T, aqui também tem, e assim por diante, mais x elevado a n vezes fv mais 1 menos t PMT. Se a minha taxa de juros tem que zerar esse polinômio, né? Então eu tenho que achar o valor de x que zera esse polinômio, que vai ser uma raiz, tá? E a partir desse valor de x, a gente consegue calcular a taxa de juros por essa expressão aqui. Agora observem o seguinte, de acordo com essa expressão aqui, se o x for menor do que zero, se o x for negativo, né, essa expressão aqui sempre vai ser, o i vai ser sempre maior do que 100%, né? Vai ser sempre menor do que menos 100%, né? Eu vou ter uma taxa de juros negativa em mais do que 100%. Isso não faz o mínimo sentido econômico. Então eu vou querer me restringir apenas aos valores de x maiores do que zero. Tá? Outra coisa, né? Esse polinômio aqui ele pode ter raízes complexas. Tá?
Para a gente a raiz complexa não vai ter sentido, eu vou querer descartar as raízes complexas. Então vamos só tomar esse cuidado. Então vamos pegar aqui um exemplo, vamos fazer um caso que a gente pode querer trabalhar, que seria o seguinte, né? Vamos trabalhar aqui com o caso em que, vamos supor que eu tenha um valor presente igual a menos 90, um N igual a 10, tá? Um PMT igual a 10, ou seja, eu vou tomar financiado R$ 90 e pagar em 10 parcelas de R$ 10, né? Eu quero saber qual que é a taxa de juros, tá? Mas para a gente ter o nosso, poder modelar direitinho, vamos colocar um valor VF, né? Um FV igual a 0, né? E um tipo também igual a 0, né? Só para a gente poder fazer o nosso modelo bonitinho. Eu vou criar agora, tá, um vetor de coeficientes, tá? Então eu vou escrever aqui coefs, eu vou chamar esse vetor de CFNTS. Tá? Os coeficientes daquele polinômio que a gente havia visto agora há pouco, tá? Então eu vou criar esse vetor de coeficientes e, na verdade, como eu vou aproveitar isso no nosso código, eu já vou colocar aqui no nosso script, tá? Então eu vou colocar aqui CFNTS, vão ser os nossos coeficientes, vão ser os coeficientes que a gente havia selecionado para aquele nosso polinômio. Então vai ser um vetor, tá? Para criar um vetor, eu vou concatenar valores aqui, então vou usar a função C de concatenação, né? O primeiro valor, né, que eu queria concatenar era o nosso valor PV mais, tá, o T vezes o PMT, né? Esse primeiro componente aqui, né, PV mais T vezes PMT, tá aqui, né? Tá ok? Bom, os próximos, daí eu vou ter n-1 componentes que todos os coeficientes são PMT. Então o que eu vou usar para inserir isso aqui? Eu vou colocar aquela função que a gente já tinha visto aula passada, a função rep, que repete, né, alguma coisa tantas vezes quanto a gente quer. Aqui eu quero que ele repita o coeficiente PMT quantas vezes? n-1 vezes. E o último componente do nosso polinômio aqui era esse componente FV mais 1 menos T vezes PMT. Então vamos lá, colocar aqui uma FV mais 1 menos T vezes PMT. Então criei esse vetor de coeficientes, né? Eu vou dar Ctrl Enter aqui que ele joga essa linha só para o nosso console, né? E ele apontou algum erro aqui. Eu devo ter... deixa eu ver, eu criei. Tem alguma coisa que ele não achou. Não numeric arguments to binary operator. Eu coloquei... tá, aqui eu chamei de PV e eu tinha colocado V. O argumento devia ser VP, tá? Foi um erro de digitação, né? Troquei um termo pelo outro. Agora sim nós estamos com o nosso vetor de coeficientes, né? Bom, eu consigo achar agora as raízes daquele nosso polinômio, tá? As raízes desse polinômio aqui, tá? O único problema é que o F seleciona todas as raízes, inclusive as raízes complexas, né? Então a gente vai ter que filtrar apenas as raízes reais do conjunto de raízes que ele vai determinar, tá? Para achar as raízes de um polinômio, né, com um determinado número de coeficientes, tá? Eu uso uma função que chama polyroot, tá? A função polyroot tem por argumento, né, os coeficientes do polinômio que eu quero achar as raízes. Então, vou colocar aqui os coeficientes CFNTS que são os coeficientes do polinômio que a gente quer achar as raízes, né? Ok? Antes disso, né, eu esqueci de fazer, vamos só checar se nosso CFNTS ele está realmente o polinômio que a gente queria, o vetor que a gente queria, exatamente o vetor que a gente queria, né? Eu tenho um fluxo negativo de 90 correspondente à saída do meu PV, com um fluxo positivo correspondente à entrada dos PMTs de 10, né, em 10 parcelas, tá? Exatamente o que a gente queria, tá? Então agora eu vou, primeiro só ver como que funciona essa função polyroot, né? Então eu coloco a polyroot CFNTS, é um vetor de coeficiente do polinômio, tá? E ele achou as raízes do nosso polinômio. Então, como eu falei para vocês, né, um problema disso é que ele vai retornar
um vetor complexo, né? Por quê? Porque as raízes podem ser reais ou podem ter parte imaginária, podem ser números complexos, né? Eu quero selecionar desse vetor complexo, tá? Os valores, né? Que eu quero, lembre que eu quero achar o x daquele polinômio lá, né? E esse x tem que ser real e maior do que zero. Então eu quero selecionar desse vetor complexo aqui, né? Os componentes reais e maiores do que zero, tá? Vamos então chamar esse vetor complexo para facilitar a nossa vida, né? De RZS, tá? RZS é abreviação de raízes, só para não ficar um nome muito longo, tá? Então atribuir a esse vetor o nome RZS, né? E eu quero selecionar, né, os valores de RZS, tá, que sejam em primeiro lugar reais. Quais são os componentes reais desse vetor? São os componentes cuja parte imaginária é igual a zero. Mas aí a gente vai ter um probleminha, porque o R, quando calcula essas raízes, tá, assim como também faz a sua calculadora financeira quando calcula a taxa de juros, ele calcula por um método numérico e ele não busca achar um valor que faça com que o valor do polinômio seja exatamente igual a zero. Ele busca achar um valor cujo valor do polinômio seja muito próximo de zero, né? Isso quer dizer o seguinte, que ele pode ter uma pequena margem de erro, tá? A rigor, nenhuma dos elementos desse polinômio aqui, ele tem uma parte imaginária igual a zero. Mas eu tenho dois componentes cuja parte imaginária é muito próxima de zero, que são esse componente aqui e esse componente aqui, tá? E desses dois componentes, apenas um, né, tem a parte real positiva. Esse daqui que eu quero selecionar, tá? E para selecionar isso, eu vou fazer dois testes com o nosso vetor raiz. Tá? Eu vou primeiro perguntar, né, eu vou usar uma função, para selecionar isso, eu vou primeiro perguntar, né, qual desses vetores aqui, qual desses componentes desses vetores tem a parte imaginária, né, em módulo menor do que um valor bem pequenininho. Vamos usar um valor bem pequenininho como sendo 1 dividido por 10 à quinta, né? Um valor bem pequenininho, né? Um zero seguido de 14 zeros, né? Depois da vírgula, depois só que vem 1. Né? Então vamos usar esse valor bem pequenininho como corte aqui. Abaixo desse valor eu vou considerar que na prática é igual a zero, tá? Então eu posso fazer assim, e como que eu faço, né? Então eu quero selecionar os componentes desse vetor, cuja parte imaginária então é menor do que 1 vezes 10 elevado a menos 15, né? Mas eu quero o valor absoluto dessa parte imaginária. Então eu vou ter que usar duas funções aqui. A primeira função, eu vou só ilustrar a função, tá? É a função IM, tá? A função IM é uma função que simplesmente retorna as partes imaginárias dos componentes de um vetor complexo. Então, se eu pedir IM de RZS, tá? Ele vai retornar só a parte imaginária dos componentes do meu vetor. E aqui vocês podem ver, né, que aquele componente que eu achava que a parte imaginária que era zero, o quarto componente, ele não está tratando a parte imaginária como zero, mas é muito próximo de zero, né? É 7 vezes 10 elevado a menos 17, né? É 0,16 zeros depois que começa o 7. Né? Então esse daqui realmente é um número bem pequenininho, eu posso considerar igual a zero. Né? E a mesma coisa está acontecendo aqui. Bom, mas vamos primeiro, então a gente já viu como selecionar a parte imaginária, né? O que eu quero mas na verdade eu não quero testar a parte imaginária, eu quero testar o valor absoluto da parte imaginária. E para isso eu vou usar a função ABS, né? Valor absoluto. Então eu vou perguntar para o R, tá? Quais são os componentes do vetor RZS, né? Cuja parte imaginária em valor absoluto, tá? É menor, tá? Do que 1 vezes 10 elevado a menos 15. Essa é a pergunta que eu vou fazer, tá? E o que ele vai retornar é um vetor lógico, né? Fala, ó, isso aqui não é verdadeiro para o primeiro componente, não é verdadeiro para o segundo, não é verdadeiro para o terceiro, é verdadeiro para o quarto, que era esse componente aqui, né? Não é verdadeiro para o quinto, é verdadeiro para o sexto e não é verdadeiro para todos os demais, né? Bom, mas na verdade eu quero usar isso, né, para indexar, para retornar a raiz que realmente eu estou interessado, né? Mas de fato eu não estou interessado nessas duas raízes, né? Eu tenho dois valores aqui para o qual esse teste é verdadeiro, né? Para o quarto e para o sexto, né? Mas o quarto, ele realmente eu quero selecionar, porque a parte real é positiva. O sexto,
eu não quero selecionar porque a parte real é negativa. Então eu vou ter que fazer outro teste, né? Eu tenho esse teste aqui, eu quero testar se isso aqui é verdadeiro, né? E eu quero testar também, tá? Lembre-se do operador lógico E que a gente viu na aula passada, né? Eu quero testar, então, se a parte o valor absoluto da parte imaginária do vetor raízes é menor do que esse número bem pequenininho, e eu quero testar também se o valor real da parte imaginária é maior do que zero, tá? E para retornar o valor real, tá, do componente raízes, tá? Eu vou fazer o teste isolado primeiramente, tá? Para retornar o valor, para calcular o valor real do componente raiz, eu vou usar uma outra função do R, que é a função re, né, tá? Real, tá? Eu quero testar, né, se esse componente real é maior do que... Bom, então se eu usar essa função do componente raiz, ele vai... do vetor raízes, re de raízes, ele vai retornar os componentes reais do vetor raízes, né? Então a gente pode ver aqui que o quarto elemento tem um componente real positivo e o sexto elemento tem um componente real negativo, né? Então agora vamos combinar os dois testes, né? Então eu quero testar se, né, o valor absoluto da parte imaginária dos componentes raízes é menor do que 10 elevado a menos 15 e quero testar simultaneamente se o valor real, né, do vetor raízes, tá, ele é menor, ele é maior do que zero, né? Então, quando eu faço o teste esses dois testes simultaneamente, ele fala: isso aqui não é verdade para o primeiro componente, não é verdade para o segundo, não é verdade para o terceiro, é verdade para o quarto e não é verdade para nenhum outro, né? Então, ele vai selecionar exatamente aquele componente que eu queria, tá? E nesse caso aqui, então para que ele selecione efetivamente, agora eu quero que ele selecione efetivamente esse quarto componente. Eu não quero que ele fale: olha, o único componente em que isso daqui retorna que é verdade é o quarto componente. Eu quero que ele retorne isso para mim, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar, tá, a indexação lógica, né? Então eu vou usar essa expressão aqui para indexar, né? Eu estou colocando ela entre colchetes por isso, tá? Para indexar, tá, o vetor raízes. Estamos chegando quase lá, tá? Ele indexou. Ah, mas eu quero que ele retorne não esse número na forma de um número complexo, mas só a parte real desse número. Então eu vou usar a função RE de novo, né? Então eu estou pedindo aqui para que ele pegar. Olha, o que eu estou dando de instrução para ele aqui, ó. Retorne, né, a parte real, tá, dos componentes do vetores raízes que atendem a esses dois critérios, né? O valor absoluto da parte imaginária é menor do que 10 elevado a menos 15 e o valor real da parte né, desses componentes, né, é maior do que zero, tá? Atendendo a esses dois critérios, você torna só o componente real do, do componente do vetor raiz, né? Então ele só vai achar um componente do vetor raiz que atende a esses dois critérios e daí ele vai retornar, tá? Agora sim, né? 0987479, que era o que a gente queria que ele retornasse, tá? Então eu vou colocar aqui a expressão para ele fazer isso, né? Eu vou chamar de x esse valor que ele vai... Aliás, vamos criar primeiro o vetor raízes, né? RZS, tá? Então o vetor raízes vai ser, tá? Como a gente havia definido, né? Poly roots do nosso vetor de coeficientes. Tá? Então, estou colocando aqui no meu código, né? Agora sim, quando ele for calcular a função, né? Você me dá qualquer valor n, pmt, pv, etc. Ele gera o vetor de coeficientes, calcula as raízes do nosso polinômio, né? Agora eu vou querer que ele selecione apenas, né, uma parte disso, né? Então eu vou chamar de x, tá? Aquele valor x que eu quero selecionar, né, vai ser a parte real, né, do vetor raízes que atende aos seguintes critérios, né? Primeiro, o valor absoluto da parte imaginária, né? Eu quero dos componentes do vetor raízes deve ser menor do que 1
vezes 10 elevado a menos 15. Esse é o primeiro critério. E o segundo critério é que, tá, o valor real, né, desse elemento tem que ser maior do que zero. O elemento do vetor raiz tem que ser maior do que zero. O vetor raízes, né, RZS, tem que ser maior do que zero. Eu vou mandar esse comando de novo para o console só para checar se eu não cometi nenhum erro de sintaxe. Não, né? Não cometi, né? A gente pode testar aqui se o nosso x está funcionando adequadamente, está dando o valor que a gente esperava efetivamente, então está tudo certo, né? E agora é só usar aquela formulazinha para calcular, né, a nossa taxa de juros, tá? Então a formulazinha era essa, né? I igual a 1 menos x sobre x. Eu vou pedir para ele retornar 1 menos x sobre x. Vamos dar aqui, return 1 menos x. Peço desculpas, dei uma função sem querer aqui, eu mudei o zoom do nosso do RStudio, não sei, depois eu aprendo qual que é o comando para fazer essa mudança de zoom, né? Mas enfim, só retornando para um zoom mais amigável para a gente, eu acho que esse aqui estava bom, né? Então eu vou pedir para ele return 1 menos x sobre x, tá? E agora sim a gente definiu a nossa função i, né? Vamos mandar isso aqui para o console. Ctrl Enter, tá? Aí eu tive isso aí que eu queria checar se tinha algum erro de sintaxe, né? Ele está dizendo que teve um erro de sintaxe. Vamos ver onde ele está apontando isso. Ah, sim, aqui tá, eu devia ter colocado t igual a zero e está t menos zero. Vamos tentar de novo, vamos ver se agora o negócio funciona. Agora ele aceitou. E agora vamos testar para ver se ele faz o cálculo corretamente, né? Então, vamos testar com aqueles valores que a gente tinha colocado lá, né? E, tá? Eu vou colocar 10 pagamentos de R$10, um valor presente de menos 90, tá? E o valor futuro e a taxa e o tipo eu vou considerar igual a zero, então não preciso informar, do Enter, tá? E ele calculou aqui 0,0196, que é na verdade 1,96 de taxa de juros. Vamos agora confrontar com a nossa calculadora para ver se ele calcula, né? Então é 1,96% de taxa de juros. Vamos ver se a nossa calculadora calcula a mesma taxa de juros. Então está aqui a nossa calculadora. Eu vou informar que vou colocar o valor 10, dizer que n é igual a 10, então 10, aperto N. Eu vou dizer que o pagamento é igual a 10 também, então 10 aperto PMT. Vou dizer que o valor presente é igual a menos 90, eu apertei 90, eu vou apertar essa tecla para mudar de sinal e vou colocar PV e vou pedir para ele calcular aí, tá? 1,96, nós fizemos a função corretamente. Bem, agora nós vamos montar aqui duas outras funções, né, que aparecem nas calculadoras financeiras, que são a função NPV, ou valor presente líquido, VPL em português, e IRR, ou taxa interna de retorno, seria TIR em português, né? Mas eu vou usar aqui a sigla que tem nas nossas calculadoras, que elas são siglas em inglês, né? Bom, essas funções aqui, elas são indicadores de um outro modelo. É um modelo de fluxo de caixa, né? Mas no qual eu não tenho nenhum pagamento constante, né? Seria um modelo de fluxo de caixa com uma cara como essa aqui, né? Eu tenho um fluxo de caixa inicial CF0 na data 1, depois, passado um período, um fluxo de caixa CF1, passado o segundo período, vou ter o fluxo de caixa CF2 e assim por diante. E esses valores podem ser positivos ou negativos, qualquer coisa, tá? E as calculadoras financeiras calculam duas coisas, né? Primeiro, tá? Dado uma taxa de desconto, uma taxa de juros, o valor presente líquido descontado desse fluxo de caixa, que é o valor do fluxo de caixa na data 0, mais o fluxo de caixa na data 1
dividido por 1 mais I, mais o fluxo de caixa na data 2 dividido por 1 mais O ao quadrado, e assim por diante, né? Eu poderia resumir isso em termos de uma somatória, né? Isso aqui é o somatório de I igual a zero, de T igual a zero, né? Até... Esse T aqui não é o nosso tipo, tá? É uma variável qualquer, né? T igual a zero até N, né? De CF T dividido por 1 mais I elevado a T, né? Então isso aqui é o nosso valor presente líquido, tá certo? E a gente define também o que ele quer chamar de taxa interna de retorno, né? A TIR, né? Internal Rate of Return em inglês, né? Por isso IRR, que é o valor, tá? Da taxa de desconto usada que zera o valor presente do nosso fluxo de caixa, tá? Então ela pode ser expressa por essa equação aqui, né? Ou se vocês quiserem colocar na forma de um somatório, né? É a solução dessa equação T igual a zero até N CFT dividido por 1 mais IRR, né? Taxa interna de retorno, elevado a T. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Para a gente vai ser mais interessante expressar essa condição nos termos desse aqui era zero, né? Em termos dessa expressão aqui, né? Olhar para isso aqui, porque aqui fica claro que nós temos uma forma polinomial, né? Tá certo? O primeiro coeficiente aqui é CF, eu tenho aqui um polinômio, né? Cujos coeficientes são CF0, CF1 e assim por diante, né? Então, para achar a TIR, a gente vai usar um procedimento muito similar ao que a gente usou, né? Aliás, a gente não, vocês. Isso daqui eu vou deixar como tarefa para vocês. Um procedimento muito similar ao que a gente usou para achar a taxa de juros de um financiamento, né? Basta achar a raiz desse polinômio e depois, né, calcular IRR, né? Igual a 1 menos x, se a raiz for x, né? 1 menos x dividido por x, tá? Então vocês podem usar esse procedimento aqui para achar a taxa interna de retorno, tá? Então deixa eu só mostrar para vocês como a gente poderia definir aqui uma função NPV, tá? Isso aqui vai ser bem mais fácil do que o que a gente fez para achar a taxa de juros, né, de um financiamento, mas aqui a gente tem... Então vamos voltar aqui para o nosso R, tá? E aqui eu acho que aqui a gente pode construir a função direto sem precisar fazer nenhum rascunho lá embaixo, tá? Então eu vou vou aqui começar a definir uma nova função. Vocês vão fazer bom, eu vou definir a função NPV. Então essa função aqui ela vai precisar de dois argumentos. O primeiro argumento vai ser a taxa de desconto, I, né? E o segundo argumento vai ser um fluxo, tá? Vamos chamar de fluxo, né? É o fluxo de caixa, vamos chamar de FC. Ou CF, né? Como é um vetor de fluxos de caixa, tá? Começa com CF na data 0, depois CF na data 1 e assim por diante, tá? Eu estou usando aqui o modelo que tem na calculadora, na HP12C. Esse modelo ele é diferente do modelo que vocês encontram no Excel, tá? No Excel o fluxo de caixa começa com o fluxo de caixa já na data 1, né? Ele não assume fluxo de caixa na data 0, tá? Nas calculadoras financeiras, pelo menos na 12C, ele assume que eu posso ter um fluxo de caixa também na data 0, tá? Bom, então o que eu vou fazer? O CF vai ter que ser um vetor, né? E eu vou assumir, tá? De fato, só como um parênteses, um comentário importante, todas as funções que eu estou construindo aqui, eu estou assumindo que quem for usar essa função depois sabe o que tem que inserir como argumento, né? Qual que é o tipo de dados que vai ter que ter em cada argumento, tá? Se inserir o argumento errado, no momento que eu chamar a função, o R vai retornar um erro dizendo, ó, não sei fazer essas contas. A princípio, a gente poderia fazer um controle melhor, né? Se tivesse um argumento errado, a gente podia falar, olha, esse argumento está errado para a função com tal mensagem. Mas vamos deixar para pensar isso mais para frente, né? Então, vamos pensar só aqui no nosso NPV.
E o que eu vou querer fazer aqui, na verdade, né, é uma coisa muito simples, né? Vamos voltar lá para o nosso cálculo aqui. Eu vou querer calcular isso aqui, tá? Então eu vou querer, o usuário me informou os vetores, os coeficientes CF0, CF1, CF2 e assim por diante. E eu quero multiplicar cada um desses termos, né, por 1 mais i elevado a 0, 1 mais i elevado a 1, mais i elevado a 2 e assim por diante, né, até 1 mais i elevado a n. Tá? Então, bom, eu vou construir a função com calma, tá? Mas a gente poderia colocar isso em uma única fórmula, tá? Nossa função, tá? Vamos criar então, vamos chamar n, tá? Vai ser igual a, vou criar uma variável chamada n, que vai ser o número de parcelas, né? E eu vou usar, tá? a função length, né? Que se vocês estão lembrados da última aula também, ele calcula, né, o comprimento, né? Quantos componentes tem, tá? Um vetor, tá? E aqui o número de, eu vou ter o número de componentes do meu fluxo de caixa. Como o meu fluxo de caixa começa em zero, né, ele vai ter n mais um componentes. Né? Então eu vou tirar um daqui. Tá? Então eu estou contando quantos períodos eu vou ter de pagamento. Né? Tá, ok? Então isso aqui é o comprimento do meu vetor. Tá? Vamos criar agora um vetor, tá? Que seja um vetor de expoentes. Vamos chamar de isso. Se eu colocar ESP, vai aparecer uma função do Excel, né? Então eu vou colocar, fica muito grande, né? Então vamos expo xpnts, tá? São um vetor de expoentes, tá? Que vai ter que vai representar, tá, os expoentes, né? Ao qual eu vou ler daquela nossa expressão aqui, tá? Aqui eu tenho 1 mais i elevado a 0, 1 mais i elevado a 1 e assim por diante, né? Esse vetor de expoentes, tá, eu quero que seja um intervalo de 0 até n. Tá? Então vai ser 0, 1, 2, 3 até n, né? De 1 em 1. Tá? Então tá aqui, né? Se vocês estão lembrados, né? Isso daqui da última aula também, né? Se eu escrever 02.10, ele vai escrever os números de 0 até 10, né? Tá certo? Se n, a gente já tem uma variável n, né? Então se eu colocar 0 até n, tá? Ele vai escrever de 0 até 10. É isso aí que eu quero, né? Tá, ok? E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Vamos colocar, tá? Vamos fazer bem passo a passo, tá? Vamos criar um vetor de descontos, tá? Os descontos vão ser, tá, esses termos aqui, tá? 1, né? 1 sobre 1 mais i, 1 sobre 1 mais i ao quadrado e assim por diante. Vamos criar esse vetor de descontos, tá? Então o vetor de descontos vai ser 1 sobre 1 mais i elevado aos meus expoentes, tá? E depois disso agora a gente já pode criar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada componente do meu CF pelo vetor de expoentes e vou somar tudo. Eu acho que vale a pena a gente fazer um rascunho aqui no console, só para vocês verem o que tá sendo feito aqui, tá? Eu já... É só aumentar um pouquinho o tamanho do nosso console, diminuir um pouquinho o tamanho do nosso editor de texto, vou limpar o nosso console e vamos lá, tá? Então vamos então imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, né, um fluxo de caixa. Vamos fazer qualquer CF aqui, tá? Menos 10, 1, 3, 7, menos 1, 2 de novo, tá? Isso aqui eu quero definir essa variável, né? Então eu quero criar um objeto chamado CF, tá? Que tem esses componentes, né? Então vocês podem checar, são esses aqui os componentes do nosso CF. Um fluxo de caixa hipotético qualquer, né? Ok? Então, se eu quiser que ele calcule o n de acordo com aquela expressão que a gente definiu na nossa função, tá? Então vamos lá.
O que acontece? Isso daqui é o fluxo de caixa na data 0, menos 10, na data 1, na data 2, na data 3, na data 4, na data 5. Né? O N tem que ser igual a 5, né? se ele estiver calculando corretamente. Vamos pedir para ele calcular da nossa função, tá? E aqui está N igual a 5. Né? Então, os meus expoentes, então, vão ser os números de 0 a 5. Né? X expoente, CPNTS, os números de 0 a 5. Né? Os meus descontos, né? Tá aqui, ó. Vou pedir para ele calcular os meus descontos e aqui ele deu algum erro, algum indicador aqui. A gente não informou o I, eu acho que foi isso, né? Vamos ver se é isso. Vamos colocar aqui um I igual a de 2% por período, tá? Vamos ver se agora ele vai funcionar. Ele vai fazer o que a gente quer que ele faça. Sim, agora foi tudo em ordem, né? Então aqui ele calculou os nossos descontos. Vamos ver quais são esses descontos aqui. Então aqui, né? Tá? Então o desconto do primeiro fluxo de caixa é 0, porque ele já está na data 0, tá? O desconto do segundo fluxo de caixa vai ser, né, 1 menos 1 sobre 1 mais 1,02, que dá isso aqui, tá? Tá perfeito, ele está fazendo as contas, tudo indica direitinho, né? E o último passo que eu tenho que fazer é o seguinte, olha, eu quero que ele, aqui esse último passo eu vou fazer em 2 etapas, eu quero que ele pegue cada elemento do CF e multiplique pelo correspondente elemento no meu vetor de descontos, né? Isso aqui eu faço tranquilamente, eu faço CF vezes DCNTS. Ele multiplica cada um dos componentes pelo vetor de descontos. Mas se eu quero calcular o valor presente líquido, eu quero a soma disso, né? Então eu vou usar a função do Excel chamada sum, que é a função que calcula a soma dos componentes de um vetor. E aqui estaria, né, nesse nosso caso particular, tá, o valor presente líquido. Né? Como eu quero deixar isso aqui numa função geral, eu vou jogar aqui de novo NPV, né? NPV não, né? Vou pedir para ele retornar, return. Então, aqui é CF vezes DSCNTS. Está aqui a nossa função NPV. Vamos ver se ela está funcionando direito, né? Bom, a gente acabou de calcular, né? O NPV meio que manualmente, né? Para o caso em que o fluxo de caixa é igual a C, em que o caso é que a taxa de juros era igual a 2%, 0,02, né? E o fluxo de caixa era igual àquele fluxo que a gente chamou de CF, né? E o resultado tinha sido 2,33, né? Então aqui eu fiz alguma coisa errada que ele não está... Ah, sim, verdade, né? O que eu coloquei aqui? Quando eu defini essa função aqui, eu quero que ele retorne a soma, né, desses componentes. Faltou colocar a soma aqui. Vou testar novamente. Tá? Ele deu alguma mensagem de erro. Ah, tá faltando um parênteses, fechar um parênteses aqui. Agora sim, deve funcionar direitinho, né? Sim. Agora vamos pedir para ele calcular novamente, né? O NPV, agora sim ele deve retornar um valor 2,32, que era o valor que a gente tinha obtido anteriormente, não é isso? 2,32838163, perfeito. Então nós fizemos isso aqui. Vamos agora confrontar, né, o nosso resultado, tá, com a nossa calculadora. Tá? Antes disso, deixa eu só recordar aqui qual que era o nosso vetor CF, de fato, né? Tá aqui o nosso vetor CF. Vamos decidir tornar qual que era a nossa taxa de juros, tá? Isso aqui que a gente tem que alimentar na nossa calculadora. Então, abrir aqui a minha calculadora, eu vou limpar todos os registros e começar tudo do zero, tá?
Então, para inserir o fluxo de caixa na calculadora de C, se vocês não estão lembrando, se vocês não sabem ou se vocês já souberam e não estão lembrados, o que eu fazia? Eu vou inserir os valores, né? O primeiro valor eu teclo um valor, aperto a tecla G e daí a tecla PV, aqui embaixo dela, aqui em azulzinho, vocês estão vendo, está o CF0, é o primeiro fluxo de caixa. E os valores seguintes eu insiro o valor GCFJ, né? Embaixo da tecla PMT. Então, qual que é o primeiro valor do nosso fluxo de caixa? Era menos 10. Então, eu vou pegar 10, inverter o sinal, teclando essa tecla aqui, G, CF0. Ok? O segundo valor do nosso fluxo de caixa era 2, 2, G, CFJ. O terceiro valor era 3, 3, G, CFJ. O quarto valor era 7, 7, G, CFJ. O quinto valor, menos 1. 1, muda o sinal, G, CFJ. O sexto valor era 2. 2, G, CFJ. Qual que era a nossa taxa de juros? Era de 2%. 2I. E eu quero calcular o NPV. NPV está em amarelo aqui, então a tecla F, né? E a tecla aqui, PV, que em cima em amarelo tem o NPV, né? 2,33, que é o arredondamento de 2,328. Então nós estamos efetivamente, tá? Se vocês quiserem ver isso aqui com mais precisão, por exemplo, até a próxima casa decimal, 2,328, exatamente o que a gente havia calculado, tá? Então nossa função aparentemente também está funcionando corretamente. Nós montamos, ou quase que montamos, vocês vão completar isso aqui, né? As principais, um script do R que agora é capaz de calcular as principais funções de uma calculadora financeira, tá? E sem dificuldade alguma, né? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar esse script, tá? Eu já tinha dado um nome para esse script, né? De MATFIN-R, então só teclo aqui nessa teclinha e salvo, né? Se vocês não salvaram ainda o script, ele vai perguntar, né, com que nome você quer salvar, em que local você quer salvar, e ele vai salvar esse script, tá? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou eliminar esse script, tá? Vamos terminar a nossa sessão do R. Bom, e para terminar o R sem sair do RStudio, eu venho aqui no menu Session, ou Sessão, se você estiver na versão em português, e escolho a opção Terminar o R, né? Terminate R, tá? Eu clico, ele vai perguntar se você quer mesmo fazer isso, eu falo que sim, e o que ele faz é que ele começa um R do zero, tá? Então, se eu pedir agora para ele calcular, por exemplo, o NPV dada a taxa de juros I, né, e o fluxo de CF, ele vai reclamar porque ele não sabe nada disso, ele não sabe o que é NPV, não sabe o que é I, não sabe o que é CF, né? Tá? Mesmo que eu dê aqui um I, um valor específico de I aqui, por exemplo, 0,02, e o CF eu coloque aqui, né, um vetor específico, menos 10, 7, 4, isso aqui, né? Ele não vai saber fazer porque simplesmente ele não sabe o que é NPV, né? Ele se esqueceu de tudo que a gente tinha feito, ele começou uma nova sessão zerada. O que às vezes vai acontecer, vocês trabalham um bocado, né? E vão e salvam o resultado do trabalho, mas vão começar uma nova versão que talvez não tenha nada a ver com outro trabalho, mas vocês querem recuperar alguma coisa que vocês fizeram do outro trabalho, né? Então vamos supor, eu vou começar uma nova sessão, mas falei, puxa, no outro trabalho eu tinha desenvolvido, né, todas as funções financeiras, já tinha programado ele para resolver todas as funções financeiras. Como que eu faço para recuperar isso? Bom, o R tem um comando chamado source, que simplesmente ele vai ler um script do R, vai executar aquele script, né, e como no nosso script eu mando ele definir alguns novos objetos, algumas novas funções, ele vai definir essas novas funções. Tá? Então, para fazer isso, o único cuidado que eu tenho, então o comando é source, tá? E como argumento desse comando eu coloco, né, qual que é o arquivo que eu quero que ele leia, tá? Mas vai dar um probleminha se eu fizer isso direto, tá? O nosso arquivo chama matfin.r. Mas se eu mandar ele fazer isso, ele vai falar que não encontra o arquivo, tá? Por quê? Porque eu salvei esse arquivo em um diretório que não é o diretório no qual o R foi aberto. Então o R está com o diretório de trabalho, que não é o diretório de trabalho que eu gostaria que ele tivesse. Eu gostaria que ele estivesse usando como diretório de trabalho o diretório no qual
o arquivo matfin.r tivesse sido salvo, né? Eu poderia, tá? Manter um diretório de trabalho diferente? Poderia, né? Eu poderia colocar aqui como argumento, né, do meu source, está todo o caminho até o meu arquivo matfin. Eu vou tentar fazer isso. Se não der certo, tá, eu desisto, porque o caminho é longo, então tem boa chance de eu errar aqui. Graduação. Por exemplo, eu já não lembro se era intro ar, se era assim que se escrevia. Aqui não. É intro underline R aulas, e o caminho aqui era, isso aqui é só para ilustrar para vocês que esse caminho acaba, muitas vezes fica complicado, né? Sujeito a erro, né? Matfin. Agora sim, matfin.r. Talvez funcione, talvez não funcione, porque como um caminho muito longo, eu posso cometer algum erro de digitação, alguma distração, e ele não vai localizar novamente. Deu certo, olha só, ele carregou lá minhas funções. Então eu posso fazer isso, né? Não importa em que diretório eu esteja trabalhando, eu posso chamar de outro diretório. Só que às vezes isso daqui é meio chatinho de fazer, né? Porque assim é difícil localizar. Então, mas enfim, deixa eu demonstrar para você, deixa eu mostrar para vocês, tá, um outro caminho que eu teria, né, para começar, para fazer o source, né, para carregar para fazer o R executar, né, o meu script matfin, tá? Aqui ele executou, né? Talvez valha a pena, só para ilustrar para vocês, por exemplo, se eu pedir para ele calcular o valor presente, né, a uma taxa de juros de 1%, tá? De uma prestação com 10 pagamentos, tá? No valor de R$ 120, tá? Ele vai fazer isso, tá? Direitinho, não vai reclamar, tá executando perfeitamente, né? Então ele recuperou a função valor presente, né? Então só para mostrar uma forma que por vezes é mais amigável, né, da gente carregar esse script que a gente fez, tá? Eu vou iniciar novamente, né, o R, tá? Eu vou terminar de novo, vou começar uma sessão do zero do R nova. Então eu venho aqui, né, sessão, terminate R, né? Então yes, vocês vão ver que aqui que essa janela com objetos vai ficar vazia, tá? Por quê? Porque ele está começando uma nova sessão do R. No RStudio vocês têm uma forma mais fácil, né, de carregar um arquivo, mesmo que não tenha que mudar o diretório de trabalho, tá? Que consiste em selecionar Code, Source File, né? Ou simplesmente teclar Ctrl Alt G. Daí ele vai mostrar uma janelinha para a gente procurar, né, o arquivo que a gente quer efetivamente carregar, tá? Então eu venho aqui, é mais fácil achar um caminho, né, com esse menu aqui, né? Graduação, e aqui está aqui o meu arquivo matfin.r, tá? Fiquem de olho aqui na janela, né, no canto direito superior, que é a janela dos objetos, né? E vocês que dá os objetos definidos no na nossa área de trabalho, tá? Então eu vou dar para ele fazer o source desse matfin.r, tá? E o que aconteceu? Ele fez o source, né? Então você vê aqui ele até reproduz o comando que ele usou para fazer isso. Então isso aqui é uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Eu posso mandar novamente, né, ele calcular, por exemplo, aqui eu posso pedir novamente para ele calcular, por exemplo, o valor presente, né, só para a gente ver de novo, né, a taxa de juros 0,02, 10 parcelas, e vamos supor um pagamento de R$ 120, tá? Ele calcula aqui o valor presente sem problema nenhum, né? Ele voltou a funcionar normalmente, tá? E eu vou falar de um terceiro truque, né? O terceiro truque é o seguinte: talvez, tá, eu tenha encerrado minha sessão do R, mas eu quero recomeçar a sessão e que o R reconheça como diretório
diretório imediato, né, o diretório da área de trabalho, eu quero que ele reconheça o diretório no qual eu já estava trabalhando antes, né? Então eu quero agora então mudar o meu diretório de trabalho, tá? A gente já viu como fazer isso, mas eu vou fazer novamente, tá? Então mais uma vez eu vou reiniciar o R, tá? Então venho aqui em Session, Terminate R, digo o que eu quero, sim, terminar, vamos lá. E pronto, ele terminou, né? E agora eu vou em Session e tem uma opção Set Working Directory, né? Eu acho que escolho o diretório de trabalho em português, não sei, mas enfim, é só ver onde está. É alguma coisa nesse sentido na versão em português. Eu venho aqui escolher o diretório, que pode ser simplesmente Ctrl Shift H, eu tenho esse shortcut, né? E agora eu vou manualmente escolhendo, né, o diretório de trabalho que eu quero, tá? USP Graduação, é o curso de computação, introdução ao R, tá? E eu, na verdade, eu estou em aulas, Matifim. Faço isso, tá? E agora, tá? Se eu quiser carregar, né, aquele arquivo Matifim, eu posso dar pela linha de comando de maneira fácil também, porque agora todos os arquivos que eu pedi para ele fazer source, ele vai ver se estão no diretório de trabalho. Eu já estou no diretório de trabalho que eu queria, né? Então eu vou colocar aqui matifim.r e ele carregou agora, né? Vocês podem ver lá na janela de objetos, está aparecendo os meus objetos, né? E eu posso dar aquele comando que a gente havia dado há pouco, ele não está PV, né? Uma taxa de juros 2%, 10 parcelas, 120, tá? E ele vai realizar, né, a conta normalmente, então as funções financeiras já estão funcionando de novo. Então vocês podem ver que isso daqui é muito útil, né? Mesmo que eu não seja uma pessoa, um programador, por vezes é bom escrever um script só para salvar as funções que a gente usa com maior frequência, né? Assim eu não preciso reprogramar essas funções, né? As funções já são boas de uma sessão porque eu não preciso repetir tarefas repetitivas em uma única sessão, né? Mas de fato eu posso salvar isso para não precisar repetir tarefas repetitivas em qualquer sessão, em nenhuma sessão, né? Então eu ganho muita automação. Bom, então gente, é isso aí. Eu termino minha aula aqui. Eu vou deixar então para vocês como tarefas, né, completar, né, aquelas funções que a gente tinha se colocado como objetivo completar, né? Ou seja, aqui eu só reabri aqui o nosso script, tá? A função, eu vou pedir para vocês criarem a função FV, que calcula o valor futuro, de acordo com aquele modelo que eu apresentei para vocês. A função PMT, que calcula a prestação. Aqui é só aplicar as fórmulas, tá? Que estão na apresentação, que estão nesse vídeo, né? E a função IRR, que vocês que vai ser a função que vai calcular a taxa de desconto, que zera o valor presente líquido descontado, né? De um fluxo de caixa não uniforme, né? E essa função vocês vão calcular exatamente seguindo o modelo da nossa função I, tá? Lembrando que os coeficientes do nosso polinômio, quando a gente vai criar essa função IRR, né, são os coeficientes que já vão ser os próprios argumentos dessa função. Então isso aqui vai facilitar um pouco a vida de vocês, tá? Eu vou mandar, né, a tarefa para vocês pelo Stoa, pelo Moodle, e vou dar um prazo de uma semana para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, de preferência, tá? Na própria plataforma do eDisciplinas, tá? Toda tarefa ela tem um espaço para tirar dúvidas, né, para vocês fazerem comentários. Usem aquele espaço, tá ok? Então tá bom, gente. Então a gente continua na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.